Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 730. A jogada do rei. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Uma semana depois da noite de cinema, muitas coisas mudaram. Como Victor estava oficialmente de férias, nenhuma de suas esposas queria ficar longe dele e, por isso, foi realizada uma reunião entre os líderes do grupo. Naquela reunião, eles decidiram fazer uma nova mansão para ser o centro do governo da facção. É neste local que os representantes de cada raça, juntamente com os líderes da facção, se reunirão para decidir os planos futuros. Através da votação, os líderes representando os nobres vampiros serão Victoria, Kag e Ruby. Embora tenham sido nomeados 3 pessoas, só pode haver um representante. O motivo de haver 3 nomeados deve-se às respectivas responsabilidades de cada mulher. Quando uma mulher não estiver disponível, a outra ocupará seu lugar. Victoria Alucard Fulger foi escolhida devido à sua incrível liderança. Ela foi a mulher que construiu um império financeiro sob o nome de Victoria Rider, e sua liderança não podia ser questionada, sem falar que ela era mais equilibrada do grupo e mais propenso a tomar decisões logicamente. Kag e Ruby foram escolhidas pelo mesmo motivo. Na maioria das vezes, eram mulheres racionais e lógicas que se encaixavam perfeitamente como representantes. Os representantes dos lobos não precisavam escolher agora, afinal, havia apenas 2 lobisomens. O representante do seu caso era Kuroka. Embora Gata Youkai fosse brincalhona na maior parte do tempo, ela era bastante responsável. Originalmente, Aruna deveria ser a representante, mas essa escolha se mostrou ineficiente por ela precisar estar em seu território a maior parte do tempo. Era bom estar com Victor e ela não queria sair do lado dele, mas tinha suas responsabilidades e ambições a cumprir. A representante das deusas foi, para a surpresa de todos, até Rhea. Todos pensaram que Afrodite e Oeste assumiriam o cargo, mas as 2 mulheres recusaram, dizendo que já tinham muito trabalho nas mãos. A representante das fadas e amazonas não foi surpresa para ninguém. Afinal, apenas Viviane do lado das fadas e Meianeku do lado das amazonas foram capazes de assumir o controle. A representante dos humanos era Mizuki Alucard. O grupo ficou em dúvida entre ela e Helena, mãe de Andreu, mas após uma pequena discussão, voltou à decisão de colocar Mizuki no cargo. A razão para isso: Mizuki era o humano mais forte e esposa de Victor. Que simples. Embora as representantes das deusas Rhea e a representante das fadas Viviane não fossem esposas de Victor, elas ainda estavam sob o controle do grupo através de Afrodite do lado das deusas e Roshane do lado das fadas. Os humanos que viviam na nova cidade do Snow Clan não estavam completamente sob o controle de Victor, então colocar Mizuki era uma escolha óbvia. Ela atuaria como representante deles e ficaria de olho neles também. Internamente, Victor achava que os humanos não fariam nada, pois era óbvio que a voz dos vampiros nobres era mais alta neste lugar. Afinal, eles estavam em um país controlado por nobres vampiros. Mas a estupidez dos humanos era uma das coisas pelas quais eles eram conhecidos. Afinal, é melhor estar seguro e amarrar pontas soltas do que não fazer nada e deixar surgir um imprevisto. O representante dos demônios foi uma escolha difícil, já que todos em quem Victor confiava estavam extremamente ocupados. Portanto, ele não teve escolha a não ser nomear Morgana Alucard para o cargo. Apesar de não ser necessariamente um demônio completo agora, ela ainda era um ex-demônio. Pequenos grupos como as Górgonas subordinadas de Medusa caíram na mesma categoria de Leona. Eles não tinham membros suficientes da mesma espécie para ter um representante. Definidos os representantes, foi criado o Conselho das Raças. Este era o lugar onde todos se reuniam para tomar decisões futuras envolvendo sua facção. Todos dentro do conselho estavam unidos pelo melhor de sua facção e de seu próprio povo. Nesta mansão recém-construída que seria o centro do governo da facção, seriam colocadas matrizes de teletransporte com a ajuda do clã Aliot, facilitando assim a transição de representantes que moram longe como Aruna. Esta nova mansão também será o local onde os clãs Snow e Fulger,
Os dois clãs mais fortes de Nightingale governarão a partir de agora. Como o clã Scarlet praticamente abandonou seu território, abrindo mão de seu domínio, os Fulgeri-Snow ficaram ainda mais fortes do que antes. Esses dois clãs assumiram praticamente todos os nobres vampiros que viviam no antigo território do clã Scarlet. Outra coisa que aconteceu foi que, oficialmente, os clãs Scarlet, Fulgeri-Snow declararam uma aliança com o clã Alucard. Para ser honesto, esta notícia não chocou ninguém. Talvez apenas algumas massas de nobres vampiros que não estavam dando ouvidos às notícias, mas a maior parte do alto escalão da sociedade já sabia dessa aliança. Agora, eles não esperavam o próximo anúncio. Sasa Fulger, Violet Snow e Ruby Scarlet, as três herdeiras dos respectivos clãs de vampiros mais fortes, se casarão com o segundo progenitor, o Rei do Inferno, Victor Alucard. Todas essas mulheres que vão adquirir o sobrenome do segundo progenitor e passarão a ser sua família. Essa notícia causou ainda mais emoção em Nightingale. E para deixar as massas ainda mais chocadas, não apenas as herdeiras se casaram com Victor Alucard, mas os líderes do clã, bem como seus familiares próximos da linhagem principal, também se casaram com ele. O que significa que os membros do clã da Neve que se casariam com Victor eram Agnes e Violet Snow. Do clã Fulger, havia Victoria e Anastasia Fulger. Do clã Scarlet era Ruby, Sienna, Lacus e Pepper Scarlet. Os clãs do Conde Vampiro estavam descaradamente tomando o segundo progenitor para si. A audácia dessas mulheres. Esta notícia deixou todos os vampiros nobres, de homens a mulheres, com ciúmes e inveja das meninas que iriam se casar. Afinal, Victor era um homem muito bonito e influente. Espero que não deveria ser o contrário. Vale ressaltar que Victor não esperava tal reação das massas. Ele pensou que eles teriam ciúmes dele por se casar com tantas mulheres bonitas, mas nunca esperou que eles tivessem ciúmes das garotas que se casaram com ele. Victor não pôde deixar de rir e pensar que era assim que uma mulher gostosa se sentia. Ele sabia que essa reação acontecia por causa de seu status como segundo progenitor, o rei bíblico do inferno e o homem mais bonito, superando até mesmo os deuses em beleza. Literalmente falando, ele era a carne mais rara e saborosa do mercado, e todos queriam um pedaço dele. Por causa disso, Agnes, Natasha e Scatash decidiram revelar que todos os parentes próximos de sua linhagem principal iriam se casar com Victor. Esta foi uma forma de afastar as cadeiras de Victor. Devido a este anúncio, os clãs Snow, Fulger, Scarlet e Blanc tornaram-se algo como clãs de realeza. Na sociedade vampírica, o progenitor era considerado o vampiro com o sangue mais puro e estava acima de qualquer título criado por um rei, mesmo que não tivesse poder. Apenas por ser um progenitor, ele seria visto como realeza. Por causa disso, os clãs que se casarem com a linhagem do progenitor serão vistos como se fossem da realeza. Atualmente, em Nightingale, não existiam clãs com tais características. Por quê? Vlad Dracul Tepes, o primeiro progenitor, não gostava muito de compartilhar seu poder. Por causa disso, ele evitou se associar com as mulheres existentes do clã em Nightingale e, mesmo que o fizesse, o faria em segredo. Bem, isso era verdade até recentemente. Vlad Dracul Tepes anunciou que estava se casando, e a nova rainha seria descendente direta de uma linhagem de outro progenitor que se dizia estar perdido há milhares de anos. Em outras palavras, a mulher era da realeza, digna de um progenitor como Vlad. Essa notícia não apenas chocou as massas, como o próprio grupo de Victor, eles esperavam qualquer movimento de Vlad, mas nunca que ele se casasse repentinamente. Mas as surpresas não param por aí. Vlad Dracul Tepes declarou que estava recrutando vampiros para treinar diretamente sob suas forças, e aqueles que mais se destacassem receberiam uma gota do sangue do progenitor. Esta notícia envolveu toda a Nightingale em uma onda de excitação. Para os vampiros nobres, uma gota de sangue progenitor significava que eles poderiam crescer ainda mais como uma espécie, o que significa que eles se tornariam mais fortes.
O grupo de Victor não se importava muito com isso, já que eles tinham seu próprio progenitor, com quem dormiam juntos todos os dias e bebiam seu sangue delicioso. Para discutir essas recentes declarações de Vlad, o grupo de Victor se reuniu para discutir o assunto, já que todos não puderam comparecer devido às suas próprias responsabilidades profissionais envolvendo todas as mudanças que estão sendo feitas nesta semana. Apenas aqueles que tiveram mais contato com Vlad no passado foram escolhidos, e o próprio Victor como líder da facção, é claro. Ou seja, Gianni, Morgana, Scatachi, Agnes, Natalie e o próprio Victor. Assim que esta discussão terminar, o assunto discutido será passado para o broadcast orb para todos na forma de um relatório em vídeo também por escrito. Victor estava sentado na cadeira do líder, e em seu colo estava uma donzela loira com o rosto muito vermelho. Sua respiração estava um pouco pesada, e ela fazia o possível para não olhar nos olhos das outras mulheres na sala. Mestre, você pode me colocar no chão? Natália perguntou com voz do mosquito. Não. Victor recusou impiedosamente, então ele voltou a acariciar o cabelo dela, que agora estava completamente solto para o prazer pessoal de Victor. Antio. Natalia gemeu ao sentir as carícias de Victor em seu corpo, mas ao perceber o som obsceno que havia feito, rapidamente fechou a boca e escondeu o rosto no peito de Victor. Francamente, ela estava gostando muito das carícias e realmente não queria ir embora, mas o olhar das mulheres na sala doía muito. Ela tentou ao máximo resistir, tentou ao máximo demonstrar que não queria, mas sabia que seu corpo era honesto, e ela só poderia estar à mercê das mãos misericordiosas de seu marido. Natalia corou ainda mais ao se lembrar desse fato. Ela, como todos nesta sala, com exceção de Scatachi, tinha o sobrenome de Victor em seu nome. Ela não era mais apenas Natalia Lyot, mas Natalia Leota Lucard. Embora não oficialmente declarado, os papéis do casamento já haviam sido assinados, e o contrato de casamento já havia sido feito entre o clã Lucard e Eliot, e tudo o que faltava era o líder do clã Eliot assinar, e Natalia seria oficialmente a esposa dele. Embora para a maioria de suas esposas, eles soubessem que esses papéis eram apenas formalidades, mas eles não se importavam muito, pois sabiam que todos os que participaram daquele treinamento no quarto que durou o período de um ano inteiro tinham o sobrenome de Victor em seu nome. Agora, naquele dia fatídico, todas as mulheres sobrenaturais marcaram Victor de alguma forma como seu companheiro. Os vampiros mordiam e bebiam seu sangue, e aqueles que não passavam pelo ritual de ingressar em um clã o faziam depois de acordar, recebendo assim um impulso. No poder, a deusa aprofundou seus sentimentos e a alma um do outro. Havia um feitiço ômio que ligava os dois. Então, dessa forma, os dois saberiam a localização um do outro. Raças como lobisomens e os Kitsune Shoukai têm meios mais especiais de marcar seu parceiro. Lobisomens marcam seu companheiro com uma mordida que todos os outros lobisomens podem identificar. E os Kitsune Yokai fazem algo parecido, com a única diferença de que injetam Yoki na mordida para marcar o parceiro. E foi isso que Leone e Aruna fizeram naquele dia. Como nos casos de várias esposas de Victor, Natalia adotou o sobrenome dele após o sobrenome dela. A razão para isso é simples. A sociedade vampírica de Nightingale não era patriarcal. O que significava que, ao se casar, a mulher não precisava abandonar o sobrenome com o qual nasceu se não quisesse. Dessa forma, a mulher poderia passar seu sobrenome para continuar sua linhagem de clã. Quando um dia Natalia tiver um filho com Victor, o primeiro filho adotará o sobrenome dela primeiro e eles se apresentarão como Aliot, e o segundo filho adotará o sobrenome de Victor e se apresentará como Alucard. Era assim que funcionava para a maioria dos clãs que tinham apenas herdeiras mulheres. Ficou claro que o fato de poder interferiu muito nessas escolhas. Por exemplo, se Natalia tivesse um filho com Victor, e Victor fosse apenas um nobre vampiro comum e impotente, seu sobrenome não passaria adiante, apenas o sobrenome Alioto faria. Embora Natalia não fosse forte em todos os sentidos da palavra, ela ainda tinha uma linhagem muito poderosa e importante.
Victor estava preocupado em ter filhos com outras mulheres não vampiras. Ele não era. A razão para isso era seu poder de influenciar a alma. Graças a esse poder, Victor poderia escolher qual raça seu filho poderia ter, evitando assim problemas ao nascer como um híbrido de espécies incompatíveis. Ele se tornou muito proficiente em lidar com almas depois de despertar totalmente seu lado progenitor e, graças ao seu treinamento no inferno, Victor tinha absoluta confiança em modificar uma alma com segurança e eficiência. Conforme explicado, a aparência da alma e o conteúdo dentro dela são refletidos no corpo físico do usuário. Se um indivíduo altera a alma, ele está literalmente alterando o seu corpo físico. A capacidade de interagir com a alma e modificá-la é de fato um dom que pode provar que ele é um Deus para os mais ignorantes. Victor pode até mudar as características de uma raça, por exemplo, ele pode fazer os nobres vampiros comerem outros alimentos além de sangue. Embora essa mudança gerasse complicações, pois o ato de comer sangue não era apenas algo simples como ingerir energia. Existia todo um processo complexo que envolvia o ato de um vampiro beber sangue, e se Victor quisesse fazer um vampiro nobre comer outras coisas além de apenas sangue, ele precisaria estudar esse efeito minuciosamente para que não houvesse complicações. Se você comparar sua habilidade com a programação, Victor estava apenas no nível médio, e essas alterações mais complexas exigiam domínio dessa habilidade. E tal façanha não era algo que ele pudesse fazer agora. Apesar de estar no nível médio, suas habilidades já eram assustadoras. Não era exagero dizer que essa habilidade do progenitor poderia ser chamada de código da vida. Uma habilidade muito poderosa e perigosa. A razão pela qual Victor estava pesquisando sobre como fazer mudanças nos vampiros nobres era que ele queria dominar seu poder de progenitor e até mesmo fazer as pessoas próximas a ele ingerirem outros alimentos. Atualmente, vampiros nobres só podiam comer sangue e água. Qualquer outro tipo de alimento ingerido será muito nojento e faria o vampiro vomitar. Saindo de seus pensamentos, Victor perguntou: o que vocês acham do movimento de Vlad? O velho está acumulando poder. Skatash declarou. Não é um ato desesperado de não perder contra Victor? Morgana perguntou, sua voz cheia de desdém. Acho que não. Vlad não age sem pensar. Posso supor que ele só revelou tudo agora porque Victor o forçou. Anúncio, hein? Victor falou enquanto acariciava o pescoço de Natalia. De fato. Mudando um pouco de assunto, por que Natalia está aqui? Ela não sabe muito sobre Vlad. Agnes perguntou com ciúme visível em seu tom. Ela é minha esposa. Por que ela não pode estar aqui? Victor levantou uma sobrancelha. Quero dizer, sem mencionar que ela estava trabalhando duro no lugar de seu pai para fazer essas matrizes de teletransporte. Ela merece uma recompensa. Agnes pensou por alguns segundos e entendeu. Então esta é a recompensa dela. Essa não é a recompensa dela, sou apenas eu mimando-a. A recompensa dela virá mais tarde. Agnes fez beicinho furiosamente e bufou, virando a cabeça. Podemos, por favor, manter o foco e acabar com o ciúme inútil de Agnes? Natasia apontou. Oi? Você também está com ciúmes? Eu sou. Natasia não negou. Mas eu sou madura o suficiente para saber que Victor vai nos estragar depois. Você viveu tanto tempo com seu marido e ainda não entendeu? Ou você esqueceu? As veias começaram a estalar na cabeça de Agnes, aquela mulher odiosa. Ela queria reclamar de Natasia, mas não o fez porque percebeu que ela estava certa. Afinal, Victor sempre fazia isso quando uma de suas esposas mostrava ciúmes. O que Victor fez? Você pergunta. Victor regou aqueles que demonstraram ciúmes com muito amor no final do dia. Era tanto amor que mesmo sendo vampiros nobres com regeneração insana, eles ainda não conseguiam andar e trabalhar direito no dia seguinte. Honestamente, esse tratamento era como uma droga que fazia sua cabeça sempre flutuar na leveza como se estivesse nas nuvens. Por causa disso, muitas vezes, as garotas fingiam propositalmente ciúmes apenas para que ele as atacasse mais tarde. Pensando nisso dessa forma,
Agnes estava começando a ficar animada para mais tarde. Já que eu me comportei muito mal. Ele vai me castigar muito, né? Ela olhou curiosamente para Victor e estremeceu de prazer e estímulo ao ver seus olhos sem vida. Os lábios de Agnes tremiam muito e ela quase sorriu loucamente, mas conseguiu se controlar. O grupo, com exceção de Agnes e Victor, que estavam se olhando, reagiu com vários níveis de choque à declaração de Natasha. A mulher sempre os surpreendeu com suas mudanças de humor. Às vezes, ela era muito parecida com Violet e Agnes, mas em outros momentos, ela mostrava um nível de maturidade a par de Jeanne. Seu humor era muito aleatório. E esse era o charme de Natasha. Ela era uma louca lúcida que Victor amava muito. E quanto a Natalia, quem era o assunto dessa conversa? Como ela reagiu a isso? Foi e ela gemeu baixinho enquanto suas pernas tremiam. Bem, Natalia estava no sétimo céu de prazer. Ela nem estava ouvindo o que as mulheres falavam. Ela não se importava com nada agora. A única coisa no mundo dela era Victor e o prazer que ele estava dando a ela. Minhas três esposas são lindas vampiras capítulo 731. Um projeto ambicioso voltando ao assunto. Skatashi começou a falar. Conhecendo aquele velho, não duvido que ele já estivesse fazendo isso desde o momento em que viu a nova força de Victor, mas decidiu agir agora porque anunciamos nossa aliança. Isso é algo que ele realmente faria. Jeanne assentiu. O que devemos fazer então? Vamos deixá-lo fazer o que quiser? Perguntou Morgana. Não vamos fazer nada. Morgana olhou confusa para Victor. Victor sorriu levemente. Não importa se ele está aumentando sua força ou não. Não importa se este é um plano para ele ganhar mais poder ou não. Isso não tem nada a ver conosco. As mulheres na sala estreitaram os olhos. Eu não acho que é sábio ficar de braços cruzados. Se Vlad aumentar seu poder ainda mais, pode ser problemático no futuro. Inês falou. Minha amada Agnes, você está completamente certa. Agnes franziu a testa quando sentiu a sensação de diversão vindo de Victor. Sem saber como interpretar esses sentimentos, ela decidiu continuar a conversa. Certo? Então devemos. Ela não conseguiu terminar de falar porque Victor interrompeu, dizendo: Diga-me, meninas. Quem está na frente de vocês? Natasha não perdeu tempo e logo falou: Victor Alucard, o segundo progenitor dos vampiros e rei do inferno. Seus olhos se arregalaram no final quando ela entendeu o que ele quis dizer. Morgana, minha querida, diga-me, quantos demônios havia no inferno quando você era um demônio? Incontáveis. Morgana respondeu, o número era tão grande que ela nem conseguia contar. E mesmo com as guerras que ocorreram, o número de demônios não diminuiu significativamente. Os olhos violetas de Victor brilharam com um poder avassalador que fez as meninas estremecerem. Skatash tinha um grande sorriso no rosto. Eu sou rei do maior inferno. No meu inferno, ainda existem bilhões de demônios à minha disposição. Tudo o que eu preciso é dar uma ordem, e hordas infernais de criaturas demoníacas farão o que eu quiser. Sem mencionar que tenho minhas adoráveis esposas que não são apenas bonitas, mas também muito competentes no que fazem e são fortes o suficiente para esmagar qualquer tolo que vá contra nossa família. Vale ressaltar que Victor ganhou alguns pontos de afeto ao falar a última frase. As mulheres na sala o encaravam como se fossem atacá-lo a qualquer momento. Os sorrisos em seus rostos eram muito parecidos com os de Skatashi. Vlad não é uma preocupação agora, Natasha falou. Devemos nos concentrar em aumentar nossas influências nos mundos mortal e divino, em vez de nos preocupar com Vlad, acrescentou Agnes. O sorriso de Victor cresceu em satisfação. Obviamente, esta era a resposta correta que ele estava tentando transmitir. Mas também não devemos perder Vlad de vista. É preciso cautela ao lidar com alguém como ele. Acrescentou Joanna. Mantenha seus amigos próximos e seus inimigos ainda mais próximos. Skatashi sorriu. Parece que você não esqueceu minhas lições, meu discípulo. Eu nunca esquecerei. Victor sorriu. Bom. Ela sentiu com satisfação.
Eles não estavam falando sobre as lições que Scartashi ensinou quando ela o treinou por 6 meses, quando Victor tinha acabado de se tornar um vampiro completo. Em vez disso, eles estavam conversando sobre as lições que aprenderam um com o outro em incontáveis brigas e conversas. O discípulo aprendeu com o mestre, e o mestre, por sua vez, aprendeu com o discípulo. Esse ciclo perpétuo permitiu que os dois se tornassem ainda mais fortes, tanto física quanto mentalmente. Em vez de nos preocuparmos com Vlad agora, devemos nos concentrar em outro objetivo mais importante. Nossa influência, certo? Você já disse isso. Morgana apontou. Errado, minha querida. Victor riu suavemente. Nossa base. Nossa cidade. Devemos construir nosso lar. Jeanne falou. Correto. Victor ergueu a palma da mão como se fosse pegar algo no ar. Kaguya, me deu o orbe verde com detalhes azuis. Sim, mestre. A escuridão pura cobriu as mãos de Victor, e então o orbe que Victor pediu apareceu em sua mão. Victor enviou sua energia para o orbe e jogou-o levemente no ar. O orbe parou no meio da sala e, no momento seguinte, toda a sala estava coberta de hologramas semelhantes a plantas detalhando os planos para a nova cidade. Todos olharam em volta maravilhados com a visão. Esta é a minha casa ideal. As mulheres estudaram as plantas enquanto o Victor continuava a mimar Natalia. Victor. Meu discípulo. Isso é loucura. Scartashi não pôde deixar de dizer. Há quanto tempo você pensa sobre isso, querida? Perguntou Morgana. Cada momento livre entre meu treinamento, respondeu Victor. Seu nível de dedicação é inspirador. Morgana não tinha mais nada a dizer além disso. Era genuinamente majestoso como Victor estava sempre pensando em sua família. E quando ela pensou que também estava incluída nesta família com a qual ele se importava, ela não pôde deixar de se sentir doce por dentro. Ela sentiu como se pudesse se apaixonar perdidamente por ele novamente. Isso é realmente possível de se fazer? Quero dizer, o nível de tecnologia necessário para fazer esta cidade é insano. Agnes comentou incrédula. Ela não era muito experiente em tecnologia, mas mesmo de sua visão amadora, ela poderia deduzir que seria necessária muita tecnologia que não existia atualmente. No começo, não pensei que fosse possível, mas uma descoberta recente me permitiu ver uma possibilidade. Descoberta? Do que você está falando? Natasha perguntou. Victor sorriu gentilmente para Natasha e respondeu enquanto seu olhar se voltava para Scartashi, runas draconianas. No momento em que Scartashi ouviu suas palavras, ela arregalou os olhos em choque. Então sua expressão mudou para diversão e ela começou a rir de diversão. As mulheres olharam para Scartashi como se ela tivesse enlouquecido completamente. Por que ela está rindo? Eles se perguntaram. Victor observou a expressão de Scartashi com um sorriso no rosto. Ao vê-la rir, ele confirmou sua hipótese de que não estava no caminho errado. Quando Scartashi parou de rir, ela falou, nunca é chato quando estou perto de você, Victor, e pensar que você pensaria em tal coisa. Você realmente é louco. Mas é possível, certo? Em teoria, sim. Mas você vai precisar de um mestre ainda mais competente nesta nave. Qualquer pequeno erro pode causar uma catástrofe capaz de destruir um planeta. Quem você recomenda, meu amor? Scartashi estremeceu ligeiramente quando ouviu o tom amoroso de Victor e sentiu seu olhar em seu corpo. Ela realmente gostava quando ele a chamava assim, embora ela não admitisse. Para realizar algo desse tamanho, meu mestre, Dunskite, Odin, o pai de todos, e Freya, a deusa da guerra, seriam necessários. Seu mestre e Freya podem ser possíveis, mas Odin. Isso é complicado. Oh! Você tem confiança de que pode convencer meu mestre a ajudar? Nenhuma mulher pode negar meu pedido, Scartashi. Victor sorriu, e apenas com aquele sorriso, toda a sala parecia iluminada por sua boa aparência. Scartashi revirou os olhos, mas ela não podia dizer que ele estava errado. Ele era simplesmente perfeito. Meu mestre não cairá em seus jogos de beleza e sedução, Victor. Mesmo que minha beleza não a convença, ela será convencida pelo meu talento. Isso é possível.
Ela é muito parecida comigo nesse aspecto. Ela realmente gosta de ser uma professora. Vocês podem nos contar o que está acontecendo? Ser deixado de fora da conversa não é uma sensação muito boa. Natasia estreitou os olhos. Do que você está falando? O que Victor quer fazer? Skatash olhou para Natasia e as outras mulheres. Victor quer encantar um continente inteiro com runas draconianas e fazer deste lugar nossa base no futuro. O que? Todos reagiram com descrença. Jeanne olhou para o holograma no ar que mostrava a projeção de toda uma ilha flutuante. Victor. Não me diga que você planeja fazer um continente flutuante inteiro. Victor sorriu largamente. Não apenas um continente miserável, Jeanne. Eu quero um megacontinente com muitas ilhas flutuantes. Isso é loucura. Uma loucura alcançável. Eu só preciso das bruxas, anões do panteão nórdico, um deus competente da forja, 4 mestres de runas de alto nível e um grande pedaço de terra. Victor olhou pela janela para uma das luas de Nightingale. Quando as garotas seguiram o olhar de Victor, até a própria Skatashi, que estava sendo convencida pelas ideias de Victor, não pôde deixar de ficar boquiaberta com sua ideia ridícula. Agnes olhou para Victor com uma expressão inexpressiva. Você está louco? Espere, não responda. Essa é uma pergunta retórica. Mas fazendo a pergunta novamente, você está completamente louco, certo? Foder com tantas mulheres loucas te deixou ficar completamente louco. 2. Você sabe que está se criticando, certo? Afinal, você é uma das loucas que lhe fode. Natasia apontou. Cala a boca, Natasia. Isso é importante. Não é hora para brincadeiras. Blé. Natasia mostrou a língua para Agnes. As veias começam a saltar na cabeça de Agnes. Ela realmente queria socar Natasia agora. Victor controlou o orbe e o pegou de volta na mão. Não se preocupe com esse meu plano. Isso é algo mais para um futuro distante. Por enquanto, vamos fazer uma cidade temporária perto do clã Adrastela, e depois de conseguir os recursos necessários, vamos pensar em fazer isso. Você realmente vai perseguir esse objetivo? Jeanne perguntou. Claro. Mesmo que pareça impossível, tenho fé que posso realizar essa façanha. Ah! Agnes suspirou. Por que você iria querer fazer algo tão louco assim? Não é óbvio? É? Estou fazendo tudo isso para que nossos futuros filhos cresçam com segurança. Todos os pensamentos das mulheres se fecharam completamente, e elas apenas olharam para Victor em descrença. Uma descrença que mudou para bondade e amor imediatamente. Victor acariciou a cabeça de Natalie e aconchegou-a em seu peito. Ele riu suavemente quando viu um sorriso bobo no rosto dela. Não apenas nossos filhos, mas também meus subordinados e suas famílias. Como rei, é meu dever garantir a segurança do meu povo. Ele riu levemente. Embora eu seja um rei imperfeito que não hesitaria em jogar fora a vida de todos os meus subordinados se fosse para salvar minha família, ainda é meu dever protegê-los e guiá-los. Você me conhece, eu nunca faço isso. Qualquer coisa pela metade. Se eu vou me esforçar para fazer algo, vou me certificar de que algo seja perfeito. Eles não sabiam o que dizer agora, mas uma coisa era certa. Todos os pensamentos negativos que lhes diziam que isso era uma ideia insana, uma façanha impossível de realizar, desapareceram completamente de suas mentes. Não importa que tipo de loucura esse homem quisesse fazer, eles o apoiariam com 100% de sua força. Ah! Porque esse homem tem que ser tão perfeito e, ao mesmo tempo, tão problemático. Ele sabe que se quiser alguma coisa, basta nos pedir, e nós ajudaremos mesmo que seja algo estranho. Mas para tirar as dúvidas de nossas mentes, ele deliberada, calma e gentilmente explicou seus objetivos. Jeanne pensou. Ela estava sentindo uma sensação extremamente doce de que não seria exagero dizer que ela poderia morrer de diabetes. Ele era tão doce. Você não é um rei imperfeito, Victor. Apenas um rei ganancioso. Joana começou a falar. Um rei ganancioso. Um rei que não quer apenas proteger sua família, mas a de seus subordinados. O que pode ser isso senão ganância? Joana sorriu. Ah!
Você tem razão. Victor sorriu levemente. Mas você sabe o que? Jeanne caminhou em direção a Victor e se apoiou nos braços da cadeira com as duas mãos. Jeanne olhou nos olhos violeta de Victor com uma intensidade que surpreendeu até mesmo Victor. Prefiro um rei ganancioso que quer ter tudo e luta por esse objetivo, do que um rei perfeito que desiste de sua família por seu povo. Yumpi. Victor não podia dizer nada porque Jeanne atacou sua boca. Ah! Agnes, Natasia e Morgana gritaram ao mesmo tempo de surpresa. Scartache apenas riu de toda a situação. São sempre os mais quietos e os mais sérios, hein? Por alguma razão, esse pensamento levou a sua filha Ruby, que sempre foi tão fria, mas na cama ela era como uma súcubo. Nessa mesma linha de pensamento, ela lembrou que sua outra filha, Pepper, que geralmente era muito inocente e gentil, era pior do que Ruby. Ela estava com muita sede. Enquanto Scartache estava perdida em seus pensamentos sobre suas filhas mais novas, Jeanne se afastou de Victor e lambeu os lábios como se tivesse comido algo delicioso. Vou te ajudar no que você quiser, querida. Eu realmente quero viver em um lugar onde meus filhos possam crescer e ter uma vida normal longe de todo o conflito. Victor olhou para o rosto sorridente de Jeanne, e fez questão de registrar aquele sorriso em suas memórias. Então sorriu levemente e disse: é responsabilidade dos mais velhos garantir um futuro para os mais jovens. Victor levantou a mão e, como antes, a escuridão pura começou a se formar em sua mão. Logo, 6 orbes semelhantes ao que lhe pegou anteriormente apareceram. Dessa forma, eles não terão que crescer em um mundo de guerras. Scartache estreitou os olhos ao ouvir a declaração de Victor. Você está sentindo que algo vai acontecer, Victor? Ela sentiu que não podia ignorar essas palavras. Afinal, Victor tinha o dom de ver o futuro. Mesmo que ele não gostasse de usá-lo, ela ainda confiava em seus instintos. Os tempos estão mudando, e uma nova era em que o mundo sobrenatural não está mais escondido está amanhecendo. E assim como toda nova era, tempos turbulentos virão. Deuses imortais interagindo e se misturando. Esta foi a receita perfeita para o caos. Basta olhar para a história dos gregos. Havia uma razão pela qual eles tinham os heróis mais trágicos. Victor não acreditava que o futuro seria tão pacífico quanto agora, principalmente porque, ao contrário de antes, os mortais não aceitariam mais como os deuses os tratavam. Claro, tudo isso pode ser apenas paranoia de Victor, e talvez nada aconteça, mas ele não viveria com essa incerteza. Ele se prepararia para o que quer que viesse no futuro. As mulheres não disseram nada sobre o que Victor disse porque todas tinham idade suficiente para entender que ele estava certo. Victor usou seu poder e enviou um orbe para Jeanne, Agnes e Natasia. Apenas Scartache conseguiu 3. Victor olhou para a ruiva. Deu os 2 orbes restantes para Afrodite e Aruna. O que Scartache prontamente aceitou o pedido. Quem deve saber sobre isso? Natasa perguntou. Todas as minhas esposas devem saber disso. E apenas minhas esposas devem saber disso. Victor falou objetivamente para eles entenderem. Esse assunto não deve ser falado com nossos aliados agora. Nem mesmo seus pais podem saber sobre isso. Jeanne perguntou só para ter certeza. Nem mesmo meus pais. Victor assentiu sério. Por que isso, Victor? Não é melhor que todos saibam disso? Natasa perguntou. Quanto mais as pessoas souberem, mais a chance de vazamentos aumentará. Oh! E você acha que nenhuma das garotas vai vazar descuidadamente? Perguntou Agnes. Algumas garotas são bastante descuidadas com as informações. Victor olhou para Agnes. Nenhuma das minhas esposas vai vazar informações. Como você pode ter tanta certeza? Agnes não estava tentando ser má ou algo assim. Ela só estava preocupada com o risco de vazamento de informações. Victor sorriu gentilmente. Se eu, como marido, não posso confiar em minhas esposas, as mulheres que mais amo e confio, quem posso? Agnes e as meninas abriram os olhos ligeiramente em surpresa. Eles se perguntavam como ele podia dizer coisas que os faziam se sentirem tão doces por dentro com tanta facilidade e naturalidade. Agnes abriu a boca para dizer algo,
mas ficou em silêncio, incapaz de pronunciar qualquer palavra. No final, tudo o que ela pôde fazer foi suspirar enquanto sorria gentilmente. Ah! Você realmente é irresistível, adorável, gentil e um bom homem. Se seu marido tinha tanta fé nela, como ela poderia não ter fé nele? Eu sei. Victor sorriu, então se levantou, pegando Natalia como uma princesa. Kaguya, chame as empregadas, estamos indo embora. Sim, mestre. A sombra de Victor se esticou e se separou dele, indo em direção à porta. Onde você está indo? Morgana perguntou curiosa. Eu vou caminhar. Victor deu um pequeno sorriso. Só não cause um incidente internacional. Se o fizer, pelo menos use uma máscara ou algo assim, Agnes falou, embora soubesse que era inútil. Eu? Usar uma máscara? Victor riu divertido. Se usar uma máscara, será um crime contra toda a existência. Ver. Ele era muito narcisista. Agnes bufou de desesperação. Apenas tente não causar muitos problemas. Não posso prometer nada. Afinal, os problemas me amam. Ah! Agnes apenas respirou fundo. Pelo menos nos diga para onde você está indo. Assim, quando um incidente nuclear acontecer, saberemos quando agir, pediu Natasia. Victor ficou sem palavras. Porque eles estavam falando como se fosse óbvio que ele faria alguma coisa. Ele não ia fazer nada. Afinal, ele era um bom menino. Vendo que não custava nada dizer para onde ia, Victor respondeu. Vou visitar um velho amigo com fedor de cachorro molhado. Afinal, eu prometi a ele. Victor exibiu o sorriso de uma criança inocente, e então se virou e começou a cantarolar como uma criança que ia visitar seu amigo de infância. Jeanne, Morgana, Scatashi, Natasia e Agnes se entreolharam e, no momento seguinte, assentiram como se decidissem algo. Vou entrar em contato com os subordinados do demônio do nosso marido, disse Morgana. Vou preparar os assassinos do clã Blanc e os guerreiros do nosso clã, falou Agnes. Vou treinar minhas filhas, Sasa, Violette, o piscineiro. Vou prepará-las se algo acontecer. Scatash falou. Eu vou falar com Afrodite Estia. Temos que preparar as Amazonas se algo acontecer. Jeanne falou. Enquanto isso, também irei falar com Aruna para colocar seus exércitos em espera. Aqui, pegue esses dois orbes e dê para Afrodite e Aruna. Scatash jogou os dois orbes para Jeanne, que os pegou facilmente e os colocou em sua bolsa. Vou conversar com minha irmã e meu sobrinho. Vou treiná-los ainda mais intensamente para que possam reagir ao que for necessário. Natasia falou. Quando todos terminaram de falar, eles concordaram simultaneamente em satisfação com o que ouviram. Senhoras, vamos fazer nosso trabalho, anunciou Scatashi. Ah! Se Victor tivesse visto essa cena, ele teria se perguntado se as garotas estavam se preparando para ir para a guerra ou algo assim. Ele estava indo visitar um amigo em uma noite fora. Por que tanto drama? O que Victor não sabia era que, com base nas experiências da mulher, a possibilidade de ocorrer um problema quando Victor fosse visitar seu amigo lobo era de mais de 1000%. Ou seja, não era mais uma possibilidade, mas uma certeza absoluta. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 732. Vampiro encontra lobisomem. Um grupo de 4 pessoas caminhava na calçada à noite. Mesmo havendo poucas pessoas àquela hora da noite, elas não pareciam notar a presença dos 4 que, se fosse uma ocasião típica, com certeza estariam chamando a atenção de todos. Meu filho, acho que você está sendo descuidado. Eu não sou. Sim, você é. Ana bateu o pé em frustração. Mesmo depois de gritar e fazer tanto barulho, ninguém parecia notá-los. Porque estamos indo direto para o território inimigo apenas com nós dois. Natalia e Leona olharam fixamente para Ana. Eles se perguntavam se haviam sido esquecidos. Ou a presença deles era como ar? Mesmo que quisessem comentar agora, os dois deram espaço para o marido e a sogra conversarem. Afinal, Ana estava falando as palavras que eles estavam pensando agora. Mesmo que fosse para visitar um amigo, entrar sozinho em território inimigo era uma loucura.
Você pode ir para casa se não quiser vir, mãe. Diga isso antes de me sequestrar. Ela respondeu exasperada. Ana não teve escolha. Antes que pudesse reagir, ela havia sido sugada para o mundo das trevas, onde ficou presa com as outras donzelas, e após alguns minutos, foi expulsa daquele lugar extremamente confortável. Ela nem teve tempo de avaliar sua situação antes de se encontrar de volta à Terra. Não fique tão nervoso. Confie um pouco no seu filho. Eu confio em você. Sei muito bem o quão monstruoso você é, mas entrar em território inimigo sozinho é loucura. Não sabemos o que esperar. Mas é isso que torna tudo tão divertido, mãe. Victor deu um sorriso sanguinário que fez Ana estremecer ligeiramente. Então ele virou a cabeça para a frente e disse, sem falar que você está errada sobre alguma coisa, mãe. Sobre o que estou errado? Ela perguntou cautelosamente. Eu nunca estou sozinha. Leona, Natalia e Ana estremeceram ao sentir vários olhares sobre elas. Os três rapidamente olharam em volta e arregalaram os olhos quando viram centenas de olhos vermelhos sangue espalhados por todos os prédios e ruas. Era como se aqueles olhos tivessem substituído todo o concreto. Aqueles são demônios. Milhares de demônios. Leona engoliu em seco. Como você está escondendo tantos seres? Ana perguntou. Eu sou um rei, mãe. E não qualquer rei. Eu sou rei do inferno. Onde quer que eu vá, centenas de legiões de demônios me seguem. Victor respondeu sem parar seus passos. Isso não responde à minha pergunta, Victor. Eu sei. Ana fez beicinho. Ela se perguntou por que ele gostava de intimidá-la. Foi tão difícil dar-lhe uma resposta direta. Espere um segundo. Ana estreitou os olhos. Ela acabou de perceber uma coisa. Decidida a testar sua teoria, ela perguntou novamente. Victor, você pode me dizer como conseguiu esconder tantos demônios? Victor riu baixinho. Mãe, você nunca ouviu o ditado, um mágico nunca revela seus segredos. Mas se você está curioso, posso dizer que é um dos meus privilégios como rei do inferno. Ana arregalou os olhos, sentindo-se muito confusa. Hein? O que está acontecendo? Ignorando completamente o que Victor disse, ela olhou para Natália. Natália, o que você estava fazendo antes de vir para cá? Eu estava sendo mimada pelo meu marido, Natália respondeu instantaneamente. Ana levantou uma sobrancelha curiosa. Você gostou de ser mimada por ele? Eu amei. Por quê? Suas mãos são mágicas. Ana de repente parou de falar e olhou para Natalia, que saiu de seu estupor, e lentamente seu rosto começou a ficar vermelho. Ladiana, não use isso em mim. Natália rosnou. Meu poder está funcionando. Ela suspirou de alívio. Por um momento, ela pensou que seu poder havia quebrado ou algo assim. Claro que é. Por que você me fez dizer coisas tão vergonhosas? Peço desculpas. Eu só estava surpreso que meu poder não funcionou em Victor. Ana se desculpou sinceramente. Está tudo bem. Da próxima vez, quando testar seu poder, use-o em Leona. Não em mim. E não me jogue debaixo do ônibus. Fique quieto no meu canto sem incomodar ninguém. HMPH. Natalia bufou e se virou. Essa cadela. As veias saltavam na cabeça de Leona, mas ela não queria perder tempo com isso. Em vez disso, ela olhou para Ana e disse, claro, seu poder não funcionará em Victor, Ana. Por que não? Por causa de como seu poder funciona. Ana não entendeu nada. Elabore, por favor. Ela humildemente perguntou. Leona não respondeu por alguns segundos. Ela estava procurando as melhores palavras para dizer isso e, quando formou uma linha de pensamento, explicou. Seu poder de honestidade é uma mutação do encanto ou compulsão natural do vampiro. Este poder nasceu de seu desejo oculto de querer que todos sejam honestos como você. A maneira como seu poder funciona é semelhante à forma como os vampiros encantam suas vítimas com seu olhar vampírico. No entanto, a diferença é que, no seu caso, você não usa seu olhar, mas sua presença. Seu poder tem uma área de efeito, permitindo que você encante todos ao seu redor para falar honestamente.
Por causa dessas semelhanças, você nunca conseguirá encantar seres como Victor, que além de ser o ápice das espécies vampíricas, também é alguém abençoado por Afrodite. Bênçãos que o ajudam a ignorar esses tipos de habilidades. Oh, isso faz sentido, Ana disse enquanto caía em seus pensamentos. Resumindo, meu poder não funcionou porque meu filho está muito quebrado. Ela sentiu, satisfeita. O poder dela não é só isso, Leona. Leona e Ana olharam para as costas de Victor. Lembre-se que este poder nasceu no dia em que ela renasceu. Esta é a sua habilidade principal, não apenas uma habilidade passiva como as dos nobres vampiros. Seu charme vai muito além de um nobre vampiro normal. Na verdade, eu até acho que é errado nomear o processo de como a habilidade funciona como um encantamento porque não é assim que a habilidade funciona. A habilidade dela não é um feitiço. Se não, então o que ela faz? Leona perguntou. Quando os vampiros nobres usam sua linhagem, energia de nosso corpo é extraída. Essa energia não tem nome, mas está ligada à nossa resistência, e essa energia é o que Ana usa para abastecer seu poder. Ao utilizar esta energia, um domínio de autoridade é criado ao seu redor e, dentro desse domínio, ela tem controle absoluto de todos os seres conscientes o suficiente para entender suas ordens. Ela não é um ser encantador. A razão pela qual digo isso é porque quando ela usa esse poder, os olhos dos indivíduos afetados não parecem desfocados como quando estão sob o feitiço de um vampiro. Portanto, é mais correto dizer que ela está falando diretamente com seu subconsciente alterando a vontade do ser afetado sem que o ser saiba que sua vontade está sendo alterada. Não é errado dizer que dentro de seu domínio ela é uma imperatriz cujas ordens são absolutas. De certa forma, esse poder era muito parecido com o feitiço de Afrodite, mas ao mesmo tempo era diferente. Afinal, indivíduos expostos ao feitiço de Afrodite ainda demonstram alguma aparência de controle sobre si mesmos. O feitiço de Afrodite não controlava a mente de um indivíduo, mas sim os influenciava a fazer o que a deusa quisesse. Uma forma moderna de explicar era que Afrodite era uma streamer gostosa, e ela usava sua beleza para conseguir doações. E como ela era muito gostosa, todo mundo fazia o que ela queria, pensando na chance de entrar nas calças dela. Mas, é claro, esse efeito é ampliado milhares de vezes. Afinal, ela era a mulher mais bonita que existia. E graças à sua beleza, ela pode influenciar não só os homens, mas também as mulheres de todas as raças. Mesmo os próprios animais não podem escapar de sua influência. Desde que um indivíduo compreendesse o conceito de beleza, a deusa poderia usar sua divindade para influenciá-lo. Por outro lado, Ana era mais sutil. Seu poder era como uma voz falando diretamente ao subconsciente de suas vítimas para fazer o que ela quisesse. De certa forma, foi muito parecido com uma lavagem cerebral. Leona e Natalia olharam para Ana em estado de choque, e quando viram Ana reagir em estado de choque também, Leona não pôde deixar de perguntar: por que você está chocado? Você não sabia disso? Claro que não. Hilda não me ensinou isso. Victor olhou para trás e falou enquanto olhava nos olhos de Ana: não culpe Hilda. A única razão pela qual pude entender o verdadeiro funcionamento por trás do seu poder é porque pude vê-lo. Ana se contorceu, sentindo o olhar de seu filho. Toda vez que aqueles olhos dracônicos olhavam para ela, ela sentia que qualquer tentativa de manter um segredo escondido era inútil sob o olhar deles. Nublinotas, tá foda. Clã. Antigamente eu amava quando a mãe de Victor aparecia. Mas agora sempre que Ana aparece chega a me dar agonia. Pior que sempre que Victor fala de família ele diz que é muito grato por ter sido criado por seus pais. Mas só fica lançando verdes para a mãe e ele vai mostrar a gratidão ao pai colocando um chapéu verde nele. Fora que atualmente tudo na obra é família isso família aquilo. Victor está se tornando o Domingo Toretto das novelas kkkk agora de volta ao vídeo. Eu não a estou culpando. A mestra me ensinou muitas coisas. Mas é fato que ela não pode me ajudar muito em meu poder. Ela só pode me dar dicas úteis que todos os vampiros nobres sabem. Compreensível.
Seu poder é baseado muito na intenção. É muito diferente do poder do Clã da Neve, que é baseado em emoções. Victor olhou para frente e voltou a andar. O seu poder não é basicamente uma lavagem cerebral, Ladiana. Devo me preocupar? Natalia comentou enquanto se afastava um pouco de Ana. Claro que não. Eu nunca usaria isso em meus conhecidos. Ana falou rapidamente. Você acabou de usar isso em mim há alguns minutos. Eu não sabia que era tão perigoso. Eu prometo não usar isso em você novamente no futuro. Muito obrigada pela compreensão, Natália comentou e logo voltou para o lado de Ana. Agora que penso nisso, se Ana e Afrodite trabalhassem juntas, elas poderiam fazer uma lavagem cerebral em qualquer ser que não tivesse proteção contra esse tipo de manipulação. Victor pensou em voz alta. Os três realmente não sabiam como reagir a essas palavras de Victor. Roberta, você ainda tem seus poderes de manipulação da mente. Sim, mestre, um tio. Victor sorriu levemente quando pensou na combinação de habilidades de Roberta, Ana e Afrodite. Leona caminhou até o lado de Victor, e ao ver seu leve sorriso, pensou, sim, ele definitivamente está pensando em algo maligno. Em um prédio luxuoso, uma reunião estava acontecendo. Victor, que acabou de sair do elevador com Ana, Natalia e Leona, entrou na sala e viu um homem alto. Quando os dois homens se viram, eles imediatamente falaram em uníssono. Anderson. Vencedor. Os dois homens caminharam até o meio da sala, e então os dois trocaram um poderoso aperto de mão que fez os músculos dos braços de ambos se flexionarem. Aquele aperto de mão foi tão firme que soltou rajadas de vento. Você e sua força ridícula, vejo que você ficou mais forte de novo. Claro que sim. Nunca paro de treinar. Victor soltou a mão de Anderson e observou divertido enquanto o lobo apertava sua mão para aliviar a dormência. Eu me pergunto como ele reagiria se eu dissesse que nem coloquei tanta força. Victor pensou. Não é de admirar que você seja o ser mais infame atualmente. Infelizmente, essa reputação vem com o território. Ele deu um pequeno suspiro. Bem, o ex-rei Demônio não era o cara mais querido por aí. Ele causou muitos problemas. Nem me fale. Eu ainda tenho que lidar com a bagunça que aquele homem deixou para trás. Enquanto os dois homens trocavam conversas em um ritmo acelerado como se fossem velhos amigos de infância, o grupo que veio com os dois homens apenas se entreolharam com um olhar estranho. Olá, Ana falou diplomaticamente. Olá, uma mulher alta, que parecia uma amazona, falou diplomaticamente também. Os dois grupos se entreolharam, sem saber como prosseguir com a conversa, mas uma coisa era certa, o clima entre eles era estranho. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.